let's start our English class today. So today we're going to talk about the modal verbs. And all the people ask me, how can we use the modal verbs nowadays? So let's stop right now. I'm going to talk Portuguese to you. Don't be afraid. Don't worry about that. Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos tratar de um conteúdo, um assunto bastante interessante que diz respeito aos verbos modais. Na língua inglesa nós temos os verbos regulares, os verbos irregulares e temos uma parcela de verbos que são considerados verbos anômalos ou, por assim dizer também, verbos modais. Mas aí, qual é a característica principal desses verbos? Olha, eu poderia dizer o seguinte, esses verbos, eles na verdade são verbos auxiliares, tá? E que, dentre as características, eles não possuem todos os tempos verbais, digamos assim, para serem conjugados. É como se de repente eles precisassem de verbos sinônimos, muitas vezes, para se referir a alguns tempos verbais, como no futuro, por exemplo, Então, quais são esses verbos modais, por assim dizer? Nós temos o verbo can, o could, o may, o might, o must, should, ought to, will, shall, would, tá? Então, são verbos modais. Agora, o que os difere de outros verbos? Vamos lá. Em primeiro lugar, os verbos modais eles não aceitam a partícula to nem antes e nem depois deles. Tá? É a primeira característica. Eu não posso dizer, por exemplo, to can ou can to. Eu vou usar o verbo can como exemplo, mas serve para os demais, com exceção do ought to. Tá? Então vamos lá. Eles não têm tempos contínuos. Eu não posso dizer canning, I'm canning, eu estou podendo. Eu falo I can. Também eles não aceitam S na sua conjugação, tá? Na terceira pessoa do singular, em he, she e it. Então eu não posso dizer he cans, she cans, it cans. Tá? Então a conjugação vai ser can do início ao fim. I can, you can, he can, she can, it can, we can, they can. Então isso serve para os demais. Se eu pegar, por exemplo, o verbo could, vai ser da mesma forma. I could, you could, he could, she could e assim por diante. Verbo eu, I will, you will e assim por diante. Tá? Então, é outra característica. Outra característica também que eu posso citar é que esses verbos modais, eles não aceitam os auxiliares do, das e did, assim como também o eu para fazer perguntas, ou negar. Então, eu não posso dizer I don't can, she doesn't can e assim por diante, porque eles próprios, eles são auxiliares, certo? Então, para dizer que eu não posso, eu digo I can't. Para dizer que ele não deve, não pode, he mustn't. Ele não deve, no sentido de uma proibição, he, she. Então, é mais uma característica, certo? E esses verbos também eles não formam o futuro com a partícula will. Eu não posso dizer I will can. Então, eu vou ter que substituir, na verdade, o verbo can por be able to, que é um sinônimo. Então, eu digo, eu poderei, I will be able to go. Ok? Bom, a partir daí, nós temos da seguinte forma, as características, quem são eles, tá? E para que eles servem. Então vamos lá. O verbo can, ele serve para uma habilidade, uma capacidade física para poder realizar algo, tá? O could, muitas vezes é o passado de can, mas ele entra como uma solicitação, uma permissão, tá, ok? Uma possibilidade. Essa é a ideia que ele transmite, o verbo must é uma obrigação, ou então, na forma negativa, mustn't é uma proibição. Já o should, assim como ought to, é uma sugestão, tá? Então, you should take a medicine, você deve tomar um medicamento. Lembrando que imediatamente após o verbo modal, nós temos que usar o verbo principal. Por exemplo, eu não posso simplesmente dizer que I can, eu posso. Mas eu posso o quê? Eu posso brincar, eu posso correr, I can run, I can play, I can sing,
Então, I can drive, você pode dirigir, eu posso dirigir. Então, sempre tem que ter um verbo principal, porque os verbos modais são verbos auxiliares, ok? Voltando à intenção, nós temos o verbo should, que ele é utilizado para um conselho, uma sugestão. O must é obrigação, de forma negativa, must é proibição. Nós temos o may, que é uma possibilidade, mas também entra no sentido de uma solicitação, may I help you, por exemplo, né? Eu posso te ajudar, e assim por diante. Então, cada verbo modal desse, ele tem uma característica, né, da intenção do que se quer dizer. Muitas vezes a gente usa o must também, must, para uma dedução lógica, certo? Como é que funciona isso? Dentro de um contexto. Por exemplo, um aluno que nunca faltou à aula, tá? E que simplesmente, por motivo algum, e se ele faltou, he's absent, então eu posso dizer que he must be sick, ele pode estar doente, tá bom? Então, basicamente é isso, essas orientações, certo? Eu vou deixar um exercício no Google Classroom para vocês e o código vai ser informado aí para vocês, tá bom? Então, gente, grande abraço, tudo de bom e a gente se fala, ok?